qual o custo que tem para você ter o seu filho num ambiente que desenvolve conceitos éticos. Porque a gente sabe que é muito difícil na prática, mas quando você tem um agente escolar que te ajuda e te incentiva nisso, e que te mostra que nem sempre a vida vai ser perfeita, mas que a gente deve buscar desenvolver aquilo e que aquilo é importante, cara, a gente muda o jogo. Perfeito. Olá, tudo bem? Aqui é o Ciro Rodrigues e esse é o NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que luta todos os dias para fazer o seu negócio acontecer. E o meu convidado de hoje é um entusiasta da área de educação. Há 5 anos atrás ele abraçou essa área de educação, isso se tornou uma paixão e hoje é um empreendedor nessa área, sabe muito dessa área e a gente sabe, né, gente? Educação muda vidas. E é por isso que eu recebo com muita honra aqui o entusiasta de educação, meu amigo Paulo Bastos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Bom dia para você, bom dia para toda a sua audiência. Seja muito bem-vindo. Paulo, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que te fez abraçar a área de educação? Cido, eu acho, tem uma frase que a gente usa ela nas escolas hoje em dia, né? Essa frase é inspirar vidas para transformar o mundo. Quando a gente fala sobre inspirar vidas para transformar o mundo, nós estamos falando sobre mudanças de pessoas, né? Eu, quando jovem, eu fui missionário da Igreja dos Mormons, né? Então, durante 2 anos, dediquei parte da minha vida a bater portas e inspirar as pessoas a mudarem as vidas delas. E encontrei, dentro da área da educação, um pouco de continuidade dentro disso. Por quê? Porque quando você influencia as pessoas a abandonarem um caminho que eventualmente não é bom para abraçar um caminho melhor, né? Até porque tem um grande aprendizado da minha vida que é o inimigo do ótimo é o bom e o inimigo do excelente é o ótimo, né? Então, às vezes, a pessoa está até num caminho bom, mas quando ela é apresentada ao caminho ótimo e se abraça com isso, ela consegue entregar e fazer uma história ótima. Quando a pessoa ela conhece um caminho excelente ou um caminho mais excelente ainda, ela consegue se abraçar com isso. Então, parte ali do que eu acredito é que nós podemos dar opções para a pessoa poder seguir. A gente sabe que nem todo mundo vai seguir eventualmente o que você quer, porque cada pessoa é única, né? Não é só o CPF que é o número único, né? A sua íris, Ciro, jamais vai nascer outra igual na face do planeta Terra. O seu DNA, a sua impressão digital. Irmão, isso aqui é único. Foi criado por Deus, foi dado a você e nunca vai mudar. Então, as decisões da sua vida, você sempre vai tomar sozinho. Mas nós queremos influenciar para que isso seja dentro do melhor possível. E é muito interessante isso que você está trazendo, né? Que as pessoas são únicas. E por que será que os governos padronizam o processo de educação para ser igual? Trata todo mundo igual no processo educacional. Então a gente percebe que algumas pessoas não performam, algumas pessoas operam abaixo de um padrão que se compara com o coleguinha que vai bem e ele vai mal. E, consequentemente, eu vejo muita gente deixando a escola porque acha muito chato ou acha que não tem cabeça para isso. Antigamente, eu tinha a percepção de que a escola era melhor, mas não era para todo mundo. Hoje a escola é para todos, entre aspas, né? Tanto o universo particular, que é onde você atua, como a escola pública, que é um caos no Brasil, né? Mas mesmo assim, a maioria das pessoas é para todo mundo, mas a verdade é que a qualidade que entrega é muito ruim. Eu queria uma visão sua do cenário educacional como um todo. Não vamos nem entrar ainda na parte de negócio de educação, que eu quero também falar com você daqui a pouco. Tá. Mas eu quero falar um pouquinho a sua visão da importância da boa educação para o futuro do Brasil. A importância da boa educação é, sem dúvida nenhuma, indiscutível, que é a premissa básica de tudo, né?
Uhum. Mas o que eu queria te dizer, Cida, é o seguinte, você tocou num ponto. Quando a gente fala sobre políticas públicas voltadas à educação, a gente tem que entender com muita clareza que a gente trata de algo complexo. Uhum. Nós vivemos num país complexo. Uhum. Por quê? Porque é muito fácil apontar o dedo para o governo e dizer está errado. Eu tenho as minhas críticas também. Uhum. Mas a gente tem que entender que a gente vive num país continental e que uma bancada de deputados lá do Acre se reúne em Brasília, faz acordos, troca, vota-se algo e que é uma demanda da região norte do país, isso é aprovado, isso vira lei, isso tem que ser executado lá em Porto Alegre. Uhum. Tá? A coisa lá do Acre tem que ser executada em Porto Alegre, tem que ser executada no Nordeste do Brasil, tem que ser executada aqui em São Paulo. Com algumas nuances, né? Porque educação no Brasil é responsabilidade do Estado. Então o Estado pode modelar, mas tem muita coisa como, por exemplo, a BNCC, o Currículo Nacional do Ensino Médio, que são orientações que vêm do Ministério da Educação. Então a gente precisa entender que tem uma alta complexidade ao falar do tema. Uhum. Mas a gente não pode esquecer também, pelo aspecto político, e aí fica uma crítica minha, que saúde e educação são os dois ministérios que mais consomem caixa no nosso país, certo? Uhum. Então, não é fácil você fazer coisas, principalmente positivas e produtivas, com um local que circula muito dinheiro no nosso país, porque você sabe como é que a gente já conheceu aí, através de diversas operações, como é que funcionam as coisas com dinheiro no Brasil. Uhum. Né? Agora, você podendo escolher, tendo a possibilidade, você escolhe ir num hospital gerido pelo SUS ou ir num hospital do Albert Einstein ou Sírio-Libanês? Com certeza num hospital de primeira linha. Então, essa é a diferença entre a educação pública no Brasil hoje e a educação privada. Perfeito. Nem todo hospital é Albert Einstein Sírio-Libanês, nem toda escola particular é Albert Einstein Sírio-Libanês. Mas as escolas sérias, elas entregam algo concreto. Agora vamos lá. Tratando do universo de escola particular e principalmente o universo de, vamos chamar assim, de ferrugem dentro desse segmento, eu tinha a seguinte consideração para fazer, né? Que eu acho criminoso ainda olhar para a educação hoje em dia como se olhava antigamente. Tem um vídeo, não sei se depois ele pode colocar esse vídeo para a tua audiência poder ver. Vamos colocar esse vídeo depois aí, mas pode ir explicando aí pra gente. No vídeo, ele cita uma frase de Albert Einstein, né, que ele fala que se um peixe for avaliado pela capacidade de subir numa árvore, ele vai viver a vida inteira se sentindo estúpido. E que na educação de hoje em dia, ele é avaliado pela capacidade de subir na árvore e de descer também. Ou seja, ele se sente estúpido duas vezes, né? Pois é, isso é triste, né? E aí a gente vai olhando os alunos, às vezes, não se entusiasmarem pelo aprendizado, né? E isso tem um outro ponto, Cido. É o seguinte, imagine o seguinte, hoje chove de laudos médicos em escolas falando sobre autismo, TDAH e doenças correlatas. E eu assisti um especialista falando e ele mostrou um teste que foi feito com um garoto assistindo um filme da Marvel e ele ficava concentradíssimo no filme, vibrando, completamente conectado com o filme. Em seguida mostra esse mesmo garoto executando uma atividade com um livro. E aí o garoto ficava se mexendo, rodava na cadeira, balançava as pernas, balançava os braços, lia um pouco, parava e tal. E aí o que esse especialista apresentou? Se o médico pega esse recorte do garoto com o livro, TDAH, lauda, manda para a escola. Mas se pega o garoto assistindo o filme da Marvel, fala, tá ok. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, Ciro. A gente precisa falar sobre como hoje, dentro dos sistemas de ensino, disponível tanto para a escola pública quanto para a escola privada, das editoras, né? Quanto os profissionais de educação dentro da sala de aula, eles não têm trabalhado com a criação de dopamina dentro das crianças. E aí o cérebro das crianças não se conecta com a aula. Entenda, hoje um professor na sala de aula, isso é cruel.
Mas hoje, um professor em sala de aula, ele tem que ter essa consciência. Ele disputa com o conteúdo dos smartphones das redes sociais. Enquanto no smartphone tem conteúdo altamente preparado, altamente produzido, o professor está lá com a cara e com a coragem tentando ser um influenciador para essa criança sobre um conteúdo também. Perfeito, né? No fim, Paulo, o que todo pai quer é o sucesso do seu filho, né? O que é o sucesso do aluno. Então, qual é a sua visão quando se fala em sucesso dos alunos? Na sua perspectiva, como você vê essa questão do sucesso do estudante na sua jornada de aprendizado? Antigamente, há bem pouco tempo atrás, o sucesso era medido pela nota do vestibular que o filho tirava, né? Então, eu lembro de um parlamentar que foi ministro da Educação, me foge agora a cabeça o nome dele, ele estava numa audiência pública sobre educação e ele falava, na verdade a audiência pública era sobre carreira de médico e ele tinha formação em medicina, mas ele havia sido ministro da Educação e ele falou, olha, eu sou de uma época que quem sentava na frente fazia medicina, quem sentava no fundão fazia direito e quem sentava no meio fazia engenharias, arquitetura, etc, etc, né? Eu vejo que você até sorri enquanto eu falo, porque você se identifica com isso, né? Então, eu vi ele falando sobre isso, eu achei interessante isso. Por quê? Porque o que ditava se você for um estudante de sucesso ou de não sucesso era a carreira que você seguia e a nota que você tirava no vestibular. Hoje em dia, nós temos aí algumas dezenas de carreiras que elas são fora do universo acadêmico ou que o universo acadêmico ainda não conseguiu acompanhar. Lembre-se, já é notório e conhecido que a gente ensina jovens hoje para carreiras que ainda não existem. Então é natural que a universidade ainda não tenha acompanhado algumas carreiras. Então, para a gente hoje, a concepção de estudante bem-sucedido passa não só por uma boa posição de nota no vestibular, mas também por ele adquirir as competências necessárias para ser uma pessoa, um homem ou uma mulher de sucesso no mundo. E eu vou falar, como é que você sabe que uma pessoa é uma pessoa de sucesso? Quando ela sabe conviver em grupo, quando ela tem valores pessoais, integridade, amor próprio, inteligência emocional, cara, tão importante nos dias de hoje. Isso é um tema para a gente passar 10 podcasts falando sobre inteligência emocional e principalmente sobre fatores emocionais no que tange aí a nossa sociedade pós-pandemia. Né? Só um corte sobre isso bem rápido. Eu tive com os professores lá de um dos nossos colégios e eu cheguei para eles e falei assim, quem aqui já deu aula para ex-presidiário? E aí 2 deles levantaram o braço. Eu falei, ufa. Aí eu falei, aonde? Para testar, né? Aí um falou, foi na Fundação Casa, o outro, foi na escola fulano de tal que lidava com ex-presidiário. Falei, puxa vida, nem vocês acertaram. Aí todo mundo ficou me olhando, né, educador, né, regala logo o olho assim, né? Eu falei, gente, eu não sei vocês, mas a gente viveu os últimos 2 anos aí atrás, preso em prisão domiciliar, à revelia da nossa vontade. Enquanto a gente não entender isso com clareza, que todo mundo que está na sala de aula hoje é ex-presidiário. Cara, peraí. Você está trazendo um negócio muito importante aqui, né? Então, a ideia que você está trazendo é que na pandemia as famílias, entre aspas, eram como se fossem ex-presidiários porque perderam a sua liberdade de ir e vir. Então isso vale para o pai, para a mãe, para os filhos, para os adolescentes, para as crianças. E isso é muito grave. Todos estão afetados, Ciro. Todos estão afetados. Todos, sem exceção. Hoje, dá tanto trabalho dentro da escola lidar com o filho, quanto dá lidar com o pai. Por quê? Porque hoje em dia, uma mãe leva uma criança que nasceu aí no final da pandemia para iniciar na escola, ela tem um vínculo afetivo, um apego tão grande que é difícil dizer para a mãe,
espera numa outra sala que a gente vai começar. Quando a criança chorar, a gente traz ela aqui para você, você acalma, ela volta para lá para poder fazer a adaptação na escola. É difícil. Uhum. Os pais não querem mais. Uhum. Os pais querem estar lá em cima olhando, porque é o cristalzinho deles, e a gente sabe. Uhum. Eu costumo dizer, e a nossa diretora pedagógica também é incrível em disseminar isso como cultura dentro da organização, que a gente pega as joias, né? E guarda isso dentro de um cofre, né? Uhum. Mas o nosso bem mais precioso não é nenhuma das joias. Uhum. São os nossos pequenos, né? Uhum. É ou não é? É isso mesmo. Então, a escola é o local onde nós guardamos a tua joia mais preciosa. Uhum. Nós temos essa consciência. Uhum. Essa é uma das primeiras conversas que nós temos com o pai e com a mãe. Uhum. É muito difícil hoje lidar tanto com o pai quanto com a mãe por causa dessa questão, desse apego, e que foi muito gerado pela pandemia. Entenda, tem uma questão que é a questão do estresse pós-traumático, tá, Ciro? Imagine o seguinte, que foi pior do que um avião cair e morrer um monte de gente ali que gera comoção. Uhum. Foram centenas de milhares de pessoas que morreram Uhum. ao longo de 2 anos aí que a gente assistiu. Aconteceu, às vezes aconteceu na minha família, às vezes aconteceu na sua, mas se com certeza não aconteceu na minha família nem na sua, graças a Deus, mas com certeza aconteceu com pessoas que você conhece, porque aconteceu com muitos que eu conhecia. E não foi nada fácil lidar com tudo isso e resolver isso aqui dentro. A gente tem que lembrar, Cido, que tem gente que vai pra guerra e volta mutilado, mas com a cabeça boa. E tem muita gente que vai pra guerra e volta inteiro, mas com a cabeça mutilada. É, exatamente, né? Às vezes a pessoa, o nosso cérebro, né? E como você falou aí de dopamina, de endorfinas, que são uma série de hormônios. E você falou do professor em sala de aula também, né? Eu acho que os donos de escola, os líderes, quem lidera a educação, precisa prestar muita atenção também com quem está lá lidando com as nossas joias, que são as nossas crianças, para você não colocar ali uma pessoa que está emocionalmente disfuncional. Então esse é um outro cuidado que eu acredito que é muito importante também a gente ter na hora de liderar um negócio de educação, né? Quem é que está ali? Às vezes a pessoa é muito técnico, mas ela não está emocionalmente preparada. Portanto, não é a pessoa ideal para lidar ali com a educação. Baseado nisso, Paulo, qual é a sua opinião sobre os principais gaps no sistema educacional de hoje para a gente, de fato, criar adultos mais felizes, mais preparados e mais pronto para um futuro que a gente ainda não sabe qual é? Então, quando você fala sobre isso, eu me lembro de uma coisa importante. Por exemplo, na Alemanha, os alemães repararam que nesse pós-pandemia criou muito medo. Eles instalaram brinquedos altos, perigosos mesmo, e estão desafiando as crianças a subirem e brincarem nesses brinquedos altos e perigosos. Porque se não sentir medo e não desafiar o medo, não vai vencer o medo. E a gente vai viver uma futura geração de medrosos, né? E eu achei isso que eles fizeram sensacional. Porque o mais comum é a gente abraçar, acolher, tadinho, né? Tá com medo e tal, não sei o quê. Cido, você, nós somos de uma geração que conviveu com pais que vieram do pós-guerra, né? Com avós que viveram a guerra, né? E isso fez mal, mas não foi de todo mal, né? Então, isso fez mal? Fez mal porque guerra não é bom. Mas, de certa forma, despertou os nossos avós, ou pais, ou enfim, o que quer que seja aí que a gente teve durante essa época, bisavós, desafiou esses a serem pessoas mentalmente mais fortes. E Cido, é aqui dentro que a gente ganha ou que a gente perde. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente, né? Então, tem gente que se acostumou a perder, né? São mentalmente frágeis. E eu acho que quando uma escola ajuda a criança, primeiramente, pensar,
né? Ajuda a criança a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas na sua vida, no seu dia a dia. Ela se torna um adulto com maiores chances, né? Porque eles dizem que no mundo existe duas pessoas, né? Existe pessoas que sabem o que querem da sua vida e do seu futuro, existe pessoas que vão trabalhar para quem sabe o que quer. É isso aí. Né? Eu acho que o desafio da educação, e não tem problema nenhum trabalhar para quem sabe o que quer, mas desde que você tenha clareza e que você esteja numa posição onde você seja adequadamente remunerado por isso. Eu ouvi isso que você disse de uma forma diferente, né? Eu ouvi isso que você disse da seguinte forma: ou você vai trabalhar para engajar as pessoas para realizar o seu sonho, ou você vai trabalhar engajado na realização do sonho de uma outra pessoa, né? Pois é. Aí eu acho que o teu podcast é fundamental a trazer esse tipo de pauta para debate, porque eu acho que nós temos um potencial dentro da tua audiência aqui de empreendedores, A primeira coisa que um empreendedor precisa ter na cabeça, tá, Cido? O maior desafio de um bom empreendedor é um ótimo emprego. Uhum. Então você que está me ouvindo, você que está aqui junto com o Cido nessa audiência de hoje, precisa ter essa consciência. Você que está bem empregado, com um ótimo salário dentro da sua zona de conforto, você corre um grave risco. Uhum. Você corre um grave risco. O grave risco é de estar dentro da parábola dos talentos lá, citada lá na Bíblia, você corre o risco de estar pegando o seu talento e enterrando para depois entregar, nem perdeu nem ganhou. Paulo, legal, cara. Em relação a jornada do aluno. Eu estou curioso para saber como é que você visualiza ali, do infantil ao final da história acadêmica, entre aspas, né? Se bem que dizem que hoje em dia você nunca para de aprender, né? Lifelong learning. É lifelong learning. Mas vamos imaginar o seguinte, como é que você visualiza um bom cenário aí? Quando é o momento de colocar o aluno na escola? E qual é a melhor maneira do pai fazer boas escolhas nesse sentido? Você está falando isso aí, eu vou fazer um merchanzinho aqui, né? Nossa última campanha, a gente trabalhou com o tema quanto antes, melhor. Uhum. Por que quanto antes, melhor? Porque toda criança, eu acho que isso é meio senso comum, toda criança que é colocada na escola desde cedo, ela se desenvolve numa velocidade mais rápida. Uhum. Ela consegue desenvolver competências mais adequadas. Por quê? Porque com a família, a criança está sempre dentro de uma proteção que serve de proteção, a escola não deixa de proteger, mas na escola ela vai acabar interagindo com outras crianças, ela vai acabar se desenvolvendo mais, vai acabar aprendendo a compartilhar mais cedo, porque lá ela vai ter conflito, ela vai ter que gerenciar conflito, e a gente cresce nesse ambiente, certo? Pense você num ambiente corporativo que um empreendedor vive, como ele aprende com os desafios e as dificuldades do dia a dia. É esse ambiente que a gente insere a criança desde jovem, um ambiente de desenvolvimento, mas não é porque é um ambiente de desenvolvimento e de amor que vai ser um ambiente sem conflitos. Por quê? Porque uma criança vai querer o brinquedinho e você pode ter certeza de uma coisa, Cido. A outra criança sempre vai querer o mesmo brinquedinho que a primeira pegou. Isso é normal, é assim que eles vivem. E eles aprendem, eles se descobrem, né? É incrível, cara. Você entra no berçário, Cido. É incrível você ver eles lá, eles começam a negociar, mesmo sem saber falar ali na língua deles, né? Um puxa, outro empurra e tal, porque eles ainda não sabem se comunicar. Eles ainda não têm essa competência. E imagine o seguinte, tá? Pegue essa reflexão que eu estou fazendo pro berçário e traga isso para a vida adulta. Que se nós formamos adultos que não sabem negociar, a vida inteira ele vai trombar para tomar o que ele quer. Por isso, desde cedo, ele precisa ser inserido num ambiente onde ele aprende a negociar. Perfeito, cara. Isso que você está trazendo é muito importante, porque a verdade é que as pessoas que prosperam na vida são as pessoas que aprendem a resolver problemas, né? Eu costumo dizer que o empresário que prospera, para crescer, ele precisa resolver mais problemas para as pessoas, com o seu produto, com a sua ideia, com a sua solução, né? E isso é uma habilidade essencial nos dias atuais, onde tudo
faz com que tudo há concorrência, tudo há desafios, tudo há opções hoje em dia. Então, aprender a negociar é essencial. Agora, uma vez eu estava na Colômbia e teve uma frase que grudou na minha mente e não saiu até hoje. Tá? Lá estava escrito assim, uma escola lá da Colômbia, o lema deles era educar enriquece. E eu fiquei olhando isso Fato. para os dois lados. Nesse cenário, qual é a sua visão da tecnologia hoje em dia, das inovações, algum modelo, a ferramentas educacionais? O que você vê como um divisor de água na aceleração de enriquecer as pessoas, né, como seres humanos, e naturalmente quem investe em escola? Você é um investidor da área de educação, você é um profissional dessa área. Tá? Tava conversando com a tua produção ali agora há pouco e penso o seguinte, eu encontrei um garoto, 13 anos, numa escola nossa. E esse garoto me falou assim, eu não quero estudar porque eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, qual a correlação que tem uma coisa com a outra? Ele me falou, como assim? Eu falei, por exemplo, você gosta do filme do Homem de Ferro? Ele falou, adoro. Eu falei, o Tony Stark só conseguiu colocar uma armadura para voar porque ele conhecia as leis da física. Uhum. Certo? Falei, o Ronaldinho Gaúcho só tinha o tempo de bola que tinha porque ele sabia que dando um chute para cima, ele aprendeu com física que todo objeto que sobe, desce. É uma lei da física. Uhum. Dar um chapéu sem conhecer as leis da física é totalmente diferente de dar um chapéu conhecendo as leis da física. Uhum. Você faz jogadas inteligentes, Uhum. porque você se torna uma pessoa inteligente. Uhum. Quando eu falo que a educação, o estudo enriquece a mente de inteligência, enriquece o coração de cultura e amor, Uhum. e enriquece o bolso também. Uhum. Por quê? Porque comumente pessoas que têm um pensamento, aprendem a resolver problemas, como você citou agora há pouco, aprendem a negociar e aprendem a, com inteligência, gerar soluções. Falando disso, Cido, deixa eu só fazer uma ponte disso com algo que eu queria falar para a juventude. Eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, Uhum. e ele estava dando um exemplo para o filho dele. Uhum. Ele estava falando aquele negócio de a vaca não dá leite, você tem Uhum. que tirar, né? E ele falou sobre senso de esforço. E aí, o Cortella, ele falou o seguinte, meu filho me procurou, anota isso para você usar com seu filho, ou se você é um garoto ou uma garota que tá assistindo essa minha fala agora, anota isso para você não esquecer. Falou que o filho dele chegou para ele, Cid, e falou assim, eu não quero ir para a faculdade. Mark Zuckerberg não foi para a faculdade, Bill Gates não foi para a faculdade. Falou, tá bom, faço aqui com você um convênio e não volta atrás nunca. Não é que Mark Zuckerberg nunca fez faculdade. Ele entrou em Harvard e saiu, que é a melhor faculdade do mundo. Uhum. Então ele falou, faça aqui com você um convênio e não volta atrás. Você entra em Harvard e depois sai. Depois larga. Porque se você quer ser como Mark Zuckerberg, seja como Mark Zuckerberg. Mas seja mesmo. Pois então, isso é algo que essa juventude de hoje em dia... Vou te dar um dado, tá, Cido? Me diz o que você pensa sobre isso. 1/3 dos adolescentes com idade do ensino médio no Brasil, hoje, nem estudam e nem trabalham. Uhum. É a geração nem, né? Nem estudam e nem trabalham. É o que o pessoal fala, ficam nem o resto da vida. Agora, o custo em termos de vida no futuro é muito sério, porque essas nem estudam nem trabalham, daqui com 15, 16, 17 anos, estão engravidando as namoradas estão sendo filhos, este é um problema muito sério, né? Então, Eu vejo, por exemplo, a gestão pública, a educação, os gestores da educação na esfera da gestão pública, eles estão olhando muito para a grade curricular do ensino médio, para a modernização, para tornar isso mais atrativo. Mas eu tenho sentido muita falta de políticas públicas voltadas à questão de trazer essas crianças de volta para a escola.
São adolescentes, não são crianças, são os nossos filhos, Cido. São as nossas crianças. A gente não pode olhar para um moleque que é adolescente e não enxergar a gente na adolescência, que não sabia o que ia fazer, que estava cheio de conflitos na cabeça, cheio de dúvidas. E o mundo de hoje é muito mais difícil do que o mundo de antigamente, Ciro. A gente falou agora há pouco sobre a questão da dopamina, mas pense o seguinte. Hoje, nesse exato momento, pegar aqui, o Menor está conosco aqui no estúdio, né? O filho do Menor deve ter aí uns 4 ou 5 anos. Hoje, o teu garoto, ele tem acesso a mais informação em um dia do que o imperador de Roma tinha em um ano. E o imperador de Roma podia sentir um cara estressado pelo tanto de decisão, pelo tanto de informação, pelo tanto de coisa que a cabeça dele tinha acesso. Mas hoje a gente lida com crianças que têm super acesso à informação. Nós vivemos o que a gente chama de a geração do conhecimento, sim. Nós lidamos com isso no dia a dia. Ou seja, enquanto os governos estão debatendo sobre qual deve ser o currículo básico do ensino médio, e lembre-se de quando eu estou falando, isso é o currículo que vale em São Paulo e o currículo que vale lá em Roraima, tá? Então, diferente disso, nas nossas unidades de escola, por exemplo, o que nós estamos trabalhando é implementando alta tecnologia de ponta. E aí, quando eu falo de alta tecnologia de ponta, o que eu quero dizer com isso? Exemplo. Tive numa palestra do filho do Carlos Luiz de Martins, o Charles Martins, e vi ele falar um negócio que na época me parecia estranho, mas que hoje eu entendo completamente o que ele queria dizer alguns anos atrás. Ele falava o seguinte, na época eles tinham acabado de fazer a compra do Pizza Hut, e ele falou o seguinte: no futuro nós seremos uma empresa de tecnologia que vai entregar pizza. O que aconteceu com o Pizza Hut na pandemia? Tecnologia total, né? Era uma empresa de TI que entregava pizza. Perfeito. Então, no futuro, Cido, todas as empresas serão empresas de tecnologia que entregarão produtos e serviços. Então, hoje, nós precisamos ter uma juventude que é letrada digitalmente e letrada. Tem países, como a Finlândia, por exemplo, que aboliu o uso de devices na sala de aula. Não pode mais. Por quê? Eles voltaram para o caderno de caligrafia. Porque as crianças estavam desaprendendo a escrever, escreviam nos devices e usando os corretores de texto, então não aprendiam a letra. Então a gente tem que misturar o mundo offline na educação hoje em dia com o mundo online. Isso tem que estar plugado, isso tem que estar conectado, entendeu, Cara, e já aproveitando isso que você trouxe, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ROI. Porque às vezes as pessoas pensam que investimento é custo. Eu tenho um amigo que o filho dele acabou de se formar em medicina. Ele falou assim: Cido, você não sabe como isso foi libertador para mim em termos de estar investindo na educação do meu filho. Por outro lado, é um orgulho enorme, porque eu sei que ele terminou de se formar e já está dando plantão ganhando 12 mil reais, em média de 12 a 15 mil reais por mês, como médico recém-formado, acabou de pegar o CRM. E às vezes os pais começam eles comparam laranja com repolho em termos de educação para os filhos, né? E às vezes, vamos falar de ROI, né? Quando a gente fala de negócio, a gente espera um retorno sobre o nosso investimento. E o pai, ao investir na educação do filho, ele espera um retorno sobre um investimento. Qual é o impacto social na vida de um jovem onde o pai se esforça? A gente está cheio de história aí no Instagram de pais que às vezes formam o filho no cabo da enxada, às vezes é uma pessoa que tem uma vida modesta, até um salário modesto, mas ele organiza tudo para pagar uma boa educação para o filho. Como você vê o retorno sobre o investimento na educação? Acho que primeira coisa, o pai e a mãe eles precisam ter a consciência de que ter um filho é uma sagrada responsabilidade. Tendo consciência disso, você tem que entender que você tem que providenciar para o seu filho ou filha aquilo que tem de melhor.
E o melhor que eu estou dizendo não é o topo toda a vida. Não vai ter colégio Porto Seguro para todo mundo, não vai ter colégio Avenues para todo mundo. Mas é o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Né? E quando eu falo isso, Cido, eu estou querendo dizer o quê? Que pai e mãe têm que se unir em torno do orçamento familiar e verificar como é que a gente pode dar maior subsídio, infraestrutura e suporte para que o meu filho ou minha filha encontre o melhor potencial que eles têm durante a vida deles. E isso, às vezes, para alguns vai ser medicina, para outros vai ser arquitetura, para outros vai ser tecnologia, para outros vai ser montar uma startup, para outros vai ser lidar com negócios, vai ser lidar com vendas, vai ser... Enfim, mas todos eles têm algumas coisas em comum, Cido. Precisam estar em um ambiente seguro, número 1. Precisam estar num ambiente que os incentive a desenvolver valores. Cido, nós vivemos há não muito tempo atrás, todo dia a gente caiu o nosso queixo ao abrir o noticiário e ver que foi descoberto mais um esquema de corrupção, que é o quê? É um esquema de ausência de ética, de aproveitar de uma brechinha para tirar proveito. Qual o valor da ética como um valor para um cidadão, Cido, na tua opinião? É incalculável. Pro bem e pro mal. Né? É incalculável. Sem ética, os prejuízos são incalculáveis. E com ética, os benefícios também são incalculáveis. Aí eu te falo. Se isso é incalculável, Cido, qual o custo que tem para você ter o seu filho num ambiente que desenvolve conceitos éticos? Porque a gente sabe que é muito difícil no dia a dia. É muito difícil. É muito difícil você pegar um carro, mesmo estando com seu filho no carro, e de vez em quando você ser fechado e você não dar um tchauzinho com o dedo do meio, entendeu? Difícil. É difícil muitas vezes ensinar na prática. Mas quando você tem um agente escolar que te ajuda e te incentiva nisso, e que te mostra que nem sempre a vida vai ser perfeita, mas que a gente deve buscar desenvolver aquilo e que aquilo é importante, cara, a gente muda o jogo. Perfeito. A gente muda o jogo. Paulo, a nossa conversa aqui está quase no final, mas eu não posso concluir antes de fazer assim duas perguntas para você. Falar. Como você vê a educação nos próximos 5 a 10 anos? Capotando. De um ano para o outro, capotando. E quando eu falo de capotar, eu estou falando de mudar quase todo. Tá. Nós estamos num momento muito complexo na educação. Você lembra como foi o seu primeiro celular? Lembro. Consegue dizer para mim como é que ele era? A estrutura dele? Era um tijorola. Era um tijorola? Era um tijorola. Mudou muito pro que você tem hoje? Muito. Você lembra o primeiro carro que você teve, Cido? Lembro. E como é que era ele? Era um carro simples, né? Era um Fusca. Era um Fusca. Ele tinha airbag? Não tinha. Ele tinha freio a disco nas 4 Nada rodas? disso. Tinha ABS? Nada disso. Tá, isso tudo foi coisa que foi evoluindo. Não tinha nem assoalho de tão velho que era. Então foi evoluindo, né? Eu sei bem do que você tá falando. Ou seja, evoluiu, né? E a escola que você frequentava, Cido? Era uma escola que sentava em fila indiana? Tocava um sino para você sair como se fosse um presídio? Tipo, é hora de tomar sol, era assim? Mais ou menos isso. E ela tinha uma grade curricular, era assim? É assim que se educa até hoje, Ciro, em muitas escolas. Nós estamos passando um momento de virada de chave. Legal. Bom. Eu lembro, eu sou fruto de escola pública, tá? Aí eu lembro que quando eu vim para a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo, eu sou do Ceará. Quando eu vim para a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo, Cido, me sentaram num grupão aberto. Eu não sabia nem se eu ficava com a perna aberta, cruzava as pernas, eu não sabia nem o que fazer. Por quê?
aquele não era o meu ambiente. Uhum. O meu ambiente era um ambiente de uma cadeira semi-universitária, com um papel e uma caneta, fazendo uma prova individual, mostrando que eu individualmente sabia entregar algo. Uhum. E de repente eu fui exposto a uma sala coletiva, onde eu tinha que coletivamente contribuir com algo, que é a vida das empresas, das corporações. Perfeito, né? Então hoje, nas nossas escolas, trabalhando com a tecnologia de metodologias ativas, Uhum. a gente não senta em fila indiana, mas é frustrante. Cada escola que a gente visita, cada diligência que a gente faz em escola, a gente vai andando e vai percebendo que é a mesma escola de 600 anos atrás. Isso é muito triste, né? Porque nós estamos vivendo uma época de inteligência artificial, de robotização, de automação. E eu fico pensando que se a inteligência artificial vai responder tudo, quem é que vai fazer as boas perguntas? Se os robôs controlarão o futuro, quem é que vai controlar os robôs? Não é isso? Você falou uma chave. Você falou uma chave aqui. Porque é o seguinte, os robôs das linhas de produção de fábrica, eles substituíram as mãos de obra de fábrica. Mas ainda assim precisa de quem domine os processos. Uhum. E você falou algo que é chave aqui na sua fala. Quem que vai fazer as boas perguntas para a inteligência artificial? Uhum. Se a gente está preparando as crianças de hoje para os processos do futuro, eu acho que a gente precisa começar a ajudar essas crianças a aprenderem a quais são as perguntas corretas e a como perguntar. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. Paulo, o que eu não perguntei para você como um empreendedor no setor educacional, que você gostaria de deixar aqui para o nosso público, e aí também já vai se despedindo, já diz como é que as pessoas te encontram, fala aí das suas unidades escolar. Eu gostaria que você fechasse aí, respondendo ou trazendo para a gente algo que eventualmente não tenha perguntado. Eu vou te citar o seguinte, recentemente nós fizemos a aquisição de uma tecnologia nova para usar na escola. Eu gosto muito de jogar videogame. Uhum. E um dos jogos mais jogados no Brasil é o Minecraft. Uhum. E eu vou dar um exemplo do jogo aqui para você, né? Acho que a molecadinha que estiver assistindo aqui vai se identificar agora. No Minecraft, você, por exemplo, vai fazer uma plantação que você precisa. E aí você planta e demora para crescer. Uhum. E aí você vai lá e quebra o esqueleto e pega a farofa de osso e joga para a horta crescer. E eu lembro de quando eu estava no ensino médio, eu tinha que ficar decorando a tabela periódica. Uhum. E nós fizemos a aquisição da ferramenta da Microsoft, que é esse jogo Minecraft, Uhum. só que a versão para educação, Minecraft for Education. Uhum. Então, por exemplo, no decorrer do próximo ano, a molecada que faz o nosso ensino fundamental, eles vão jogando, descobrir que se eles pegarem um próton e um nêutron, eles fazem um átomo de carbono. Uhum. E o carbono misturado com outro item da tabela periódica, eles constroem algo. Como, por exemplo, duas de hidrogênio com uma de oxigênio vai gerar água. Fantástico. Então, enquanto a gente estava lá decorando a tabela periódica, essa molecada vai aprender fazendo e manipular, jogando. né, o átomo, né, que é o futuro, né? As pessoas dizem que quando o ser humano tiver a capacidade de manipular o átomo, ele se torna, entre aspas, imortal, porque ele constrói coisas, né, baseado na a tal da nanotecnologia. Espetacular. E trazer essa visão para a criança de hoje é essencial. É o futuro. Né? É o futuro. É o futuro. Então, eu acho que o nosso grande exercício hoje é trazer o futuro a presente e dar vantagem a quem entra dentro de uma sala de aula nossa a ter vantagem competitiva no futuro. Eu acho que essa é a grande jogada que a gente está trabalhando para construir aí. E me fala aí, então, onde é que estão, onde é que as pessoas encontram aí as suas unidades de educação? Acho que vamos falar de 3 unidades nossas aí que estão à disposição. A unidade da Luminova, no bairro do Bom Retiro,
Acho que essa é uma escola importante, emblemática. Nós estamos ali na Rua Prates, número 790, e nessa escola em específico, Cido, nós entregamos educação de ponta num ambiente externo, né? Internamente, nós somos um oásis no deserto, mas externamente, um ambiente completamente hostil. Por quê? Porque nós estamos inseridos ali no coração do que hoje as pessoas chamam de Cracolândia, né? No centro da cidade de São Paulo. E é incrível conhecer aquilo lá, Cida. É incrível o que acontece lá. Por quê? Porque nós temos um volume de alunos muito grande e a gente vê... Para mim, eles são como tulipas, cara. Porque a tulipa, ela floresce branca, limpa, linda no meio do esgoto. E é um pouco como se fosse isso. Quando eu ando ali na Rua Prates e vejo ali aquelas pessoas da Cracolândia, ao mesmo tempo vejo as nossas crianças que estudam lá. Me dá uma esperança de um futuro muito melhor. Fantástico. E nós temos 2 outras unidades, uma na Anália Franco, outra unidade do Colégio Mondini, lá na Ponte Rasa. E temos aí algumas outras escolas que estão chegando no grupo agora, mas eu queria focalizar nessas 3. Fantástico. São 3 unidades nossas que estão muito maduras e estão muito desenvolvidas dentro desses conceitos que nós conversamos. Porque hoje um grande desafio, Cida, é que a gente faz uma aquisição de uma escola nova para o grupo e ela ainda é aquela escola de 600 anos atrás. E isso não somos nós. E vocês precisam levar essa cultura nova de educação para essa escola ao momento presente. Eu espero que vocês comprem muitas escolas, né? Porque Deus o Brasil quiser, precisa dessa visão, né? As pessoas precisam dessa visão e, de verdade, ter empreendedores que se esforçam para levar essa visão aí para os bairros, para as comunidades, para que os pais também tenham essa oportunidade, é realmente algo diferente e especial. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, Cido. Valeu. É um prazerzão estar com você hoje. O prazer foi meu. E é isso. Esse foi mais um podcast Negócio Efetivo. Curta, marque o seu pai, marque o seu parente que tem filho, marque as pessoas aí, porque é isso. Educação enriquece. A gente se vê.